Fala pessoal, belezinha? Tudo certinho? Hoje eu vou falar sobre um tema bem interessante. Eu quero falar sobre aonde estamos e para onde vamos. A gente está exposto, né, a muita coisa acontecendo, né, que não é diretamente ligado à nossa área de atuação, né? Então, muitas vezes o que você acha certo dentro da sua área, que você consegue ter influência, né, dentro da sua área de influência, acontecem coisas as quais a gente, em tese, não tem controle, né? Então, você vê muita coisa nas redes sociais, né? Hoje a gente tem muita informação, né, de várias partes do mundo chegando e, digamos assim, o que a gente tem acesso também, né? Basicamente a gente acaba concentrando muito dentro dessa bolha, né, das coisas que a gente, digamos assim, que o pessoal acaba distribuindo e a gente tem acesso, e também um pouco sobre as coisas que a gente se interessa, né? Eu falo que acho que vem muita coisa pra gente que é, digamos assim, fora desse contexto, né? Que acaba sendo direcionado pela forma como a mídia trabalha também, né? Digamos assim, ela se baseia nessa parte da tragédia, do medo, né? Mexendo um pouco com esses instintos humanos aí para poder ter audiência, né? Então, meio que a coisa, né? Apesar que existe audiência para tudo hoje, né? E a audiência acho que mais fundamenta é aquela audiência que agrega valor, né? Só que esse conteúdo, se você for hoje atrás dele, você vai ver que ele é pago, né? Então, para você vem de graça os problemas, né? Se você quiser alguma coisa que presta, que vai fazer diferença na sua vida, você vai ter que fazer um investimento. Então, eu sou muito cético com essas informações que acabam chegando, né? A nós, né? De maneira, digamos assim, direta, né? Sem a gente ter ido atrás. Então, essas informações, elas acabam muitas vezes sendo direcionadas, né? Bom, em tese, a mídia ela trabalha em cima de propaganda, né? E a propaganda ela é uma, digamos assim, ela só exerce sua função se ela tiver pessoas assistindo, né? Se tiver audiência. Então acaba que a mídia acaba polemizando algumas coisas para poder gerar essa audiência e em cima dessa audiência poder vender esse momento de atenção, né? Então a parte, né, da nossa audiência acaba indo também para esses acontecimentos, né? Que, digamos assim, a gente hoje tem alguns aspectos que dominam, né? Que você acaba vendo que é um pouco a questão, né, do nosso ambiente, né? Um pouco da questão também da questão de poder, né? Da política, e você também vê a questão dos desafios, né? Que a gente enfrenta hoje no aspecto social, né? A gente vê um índice de criminalidade que, digamos assim, ele está presente, né? Então, criando uma certa insegurança para as pessoas, né? Que acabam tendo que tomar medidas para poder, digamos assim, viver a sua liberdade, né? Mas esse não é o ponto, né? Digamos assim, um pouco da contextualização do que se vê, né? Então, assim, o ponto que eu quero chegar hoje é realmente dessa questão do que está acontecendo, né, na atualidade e quais seriam, né, os cenários de futuro que a gente consegue identificar, né, dentro do limite da ignorância que a gente tem, né, porque existe muita coisa que a gente não sabe e mas de toda forma existe muita coisa que a gente sabe, né? O que a gente vê hoje, né, digamos assim, pegando uma análise 360, né? Então a gente deve começar pelo macro, né? Então, mas qual o macro que eu consigo enxergar, né? Hoje a coisa mais macro que a gente pode contextualizar seria o universo, né? A coisa mais macro que existe. Então alguma coisa, algum fator do universo, ele vai ter consequências, digamos assim, em nós, né? Então a forma como os planetas trabalham já é uma coisa menos macro, mais
voltada ao nosso sistema solar, mas, digamos assim, são coisas que influenciam, né, a nossa evolução, o dia e a noite, né, a forma como a gente se adequa. Então, o universo ele é o primeiro fator, né, que a gente conhece. Se afunilando a escala, né, chegando, aproximando até você, né, até eu, mas retrocedendo um pouco, enxergando a gente como espécie, né, como habitantes desse planeta aqui, a gente vê que dá para fazer uma aproximação mais próxima. Vou falar um pouco da gente como espécie, porque a gente como espécie hoje está assumindo o controle dos recursos do planeta. Então, às vezes a gente, digamos assim, para fazer uma análise precisa, claro, contextualizar o planeta, mas antes de contextualizar o planeta, ver, né, o controle que a gente está exercendo sobre ele, porque acaba se tornando uma coisa mútua, né? Uma coisa que, digamos assim, a partir do momento que você tem o controle sobre isso, é mais as suas atitudes que vão influenciar aquilo onde você está, né? Então, hoje, a gente, digamos assim, não chega nesse ponto ainda de controlar o planeta, mas a gente influencia muito no que está acontecendo, né? Então, hoje, as tecnologias, elas estão avançadas num contexto onde a gente consegue diminuir, né, a carga necessária para um ser humano executar uma atividade, né? Então, a informatização dos meios de comunicação, ela trouxe um benefício muito importante na parte contratual, né, do ser humano, né? Então, essa questão contratual, ela, né, de você poder, digamos assim, garantir o seu direito de propriedade, por exemplo, com base, né, num contrato. Isso é feito num cartório, né? Só que, digamos assim, em vez de você depender de envio de papéis, né, você consegue ter informatizado e esses processos demorarem muito menos tempo e terem uma garantia ali, né, vários backups daquilo, então assim, uma coisa mais segura, né? É claro que, digamos assim, depende de quem está no controle dessa gestão. No entanto, digamos assim, esses processos burocráticos eles acabaram, né, enxugando bastante. Qual que é o medo, né? A gente acaba entendendo que a sociedade ela tem dois aspectos que acabaram se consolidando, né? Que é o aspecto onde você olha mais o lado social e é o aspecto onde você olha a geração de valor, né? Qual que é a diferença dos dois e onde que isso converge, né? Eu acho que, digo assim, essa diferenciação ela se dá a partir do momento em que a gente tem uma diferença nas personalidades das pessoas, né? Existem pessoas que elas, digamos assim, têm alguma propensão, né? Digamos assim, você tem facilidade, você tem meio que uma tendência natural a você seguir alguns caminhos, né? Tem aquela pessoa que vai muito bem na escola, tem aquela pessoa que não quer saber de escola, por exemplo, né? E você acaba vendo que essa pessoa que ela gosta de estudar, ela tem uma facilidade de aprender, né? Acaba desenvolvendo isso. Então, quando avançam as tecnologias, quando, digamos assim, são apresentados desafios, né? Essa pessoa tem maior facilidade de resolver esses problemas. Então, em cima disso, né, a gente vê que existem pessoas que têm mais dificuldade. Então, eu não posso simplesmente criar atribuições para as pessoas, né, de cunho complexo, porque elas não iam ser capazes de executar aquilo sem uma devida, digamos assim, estruturação, né, de processos de maneira que isso seja intuitivo, né? Então, acaba que essa pessoa que tem esse intelectual um pouco mais avançado, né, que consegue compreender os desafios, consegue compreender as soluções, ela também tem que pensar em como estruturar de forma que a execução daquilo seja a melhor possível, né?
porque querendo ou não, a gente não consegue realizar nada sozinho, a gente tem que trabalhar como sociedade. No entanto, né, existem alguns desvios em cima disso, que a gente entende, por exemplo, que existem muitas funções que são realizadas por pessoas competentes, que são funções que não deveriam existir, né? Que são funções que elas acabam causando, digamos assim, se você for olhar para um aspecto econômico de um país, ou mesmo mundial, elas geram PIB, né? Você tem um custo associado àquilo, você paga por aquilo, você tem um fator de contribuição de valor para aquilo, só que é um fator que, digamos assim, poderia ser substituído por uma otimização, a qual, digamos assim, cortaria todo aquele aspecto do processo. Causaria desemprego, com certeza, a exemplo de uma ferrovia, por exemplo, né? O impacto que se traria nas pessoas que dependem hoje da construção de asfalto, da fabricação de caminhões, dos próprios motoristas de caminhões. Então você gera um impacto negativo no PIB, né? A partir do momento que você executa uma melhoria, né? Então, como o governo ele fatura, né, em cima disso, né, dessa geração de valor, ele acaba tendo receio de cortar esses postos de trabalho. No entanto, né, a gente acaba entendendo que, e aí você tem que ter uma clareza para poder entender isso, mas eu acho que eu consigo transmitir isso para você de uma maneira que seja bem intuitiva, de maneira que você veja que você, no seu dia a dia, você não gosta de pagar por ineficiências, né? Você não, digamos assim, se você chegar num restaurante e, por exemplo, o garçom derrubar a sua comida e você não conseguir comer e ele vai ter que preparar de novo, você não vai querer pagar por aquela comida que você não fez usufruto, né? Mesmo que o chefe tenha dedicado aquele momento para você, né? Você quer o serviço de qualidade, você está pagando pela solução do seu problema, né? Você não quer pagar pelos inconvenientes das quais você não tem responsabilidade. Então, a partir do momento que você tem, né, a visão disso, você tem que aplicar isso para todos os aspectos da vida, né? Então, a gente entendendo que o que vale a geração de valor, a gente tem que criar uma sociedade voltada para a geração de valor, onde as pessoas se concentrem em gerar o melhor valor possível. Dessa maneira, o PIB ele não só vai crescer, como ele vai crescer de maneira exponencial. Por quê? Porque em vez de você alocar recurso, tempo, numa atividade que está retardando o avanço da sociedade, você está criando cada vez mais situações onde, digamos assim, tem uma pessoa gerando valor, realmente valor, né, valor condizente, né, a outra pessoa. Então, digamos assim, a partir do momento que você institui um processo, por exemplo, que reduz custo, te sobra mais capital para investimento. Você, digamos assim, acaba tendo que, digamos assim, construir mais ou fabricar outra coisa ou, digamos assim, produzir algo diferente, certo? Então, tudo isso, essa alocação de capital, ela vai ser em benefício da sociedade, um benefício associado aos desafios da sociedade. Então, a partir do momento que você está sempre pensando em resolver os desafios da sociedade, você está sempre fazendo a sociedade ficar mais elevada, correto? Está sempre subindo um degrau, né, na escala de satisfação das necessidades, né? Em vez de estar travando, contingenciando a sociedade por base, né, em preceitos de condicionamento de indicadores, né? Então, isso é uma perda muito grande para a sociedade como um todo, né? E a gente tem tantos aspectos para evoluir que a alocação dessas pessoas deveria ser melhor destinada e a sociedade ela se molda à economia, né? Então, a partir do momento que você acaba perdendo a fonte de entrada, de ingresso, né? Porque aquele trabalho que você realizava ele não tem mais valor, você busca uma especialização, você busca uma forma de contribuir para a sociedade de maneira efetiva, né? E em cima disso você tem o seu retorno. Enfim, né? Mas voltando para aquele aspecto de que nem todo mundo tem facilidade de aprender, né? A gente recai numa questão de que, né? Você não pode simplesmente transformar tudo em digital para amanhã.
porque as pessoas, muitas delas não sabem nem fazer a configuração básica de um telefone, né? Então, esse é o grande desafio, na verdade, né, de você fazer com que as pessoas se interessem em aprender, né? Eu vejo que a sociedade hoje, né, a geração mais nova, ela já tem mais aptidão, né, com, digo assim, esse mundo digital, mas mesmo assim elas têm uma certa dificuldade, né, em aprender. Então, o que a gente entende é que não está sendo instituído um processo eficiente de aprendizagem, né? Esse é o grande déficit hoje da sociedade, pelo menos aqui onde a gente reside, né? Que você vê que a capacitação humana para execução de trabalho, ela está num nível assim que você hoje, né? Para você ter um mínimo de eficiência, você precisa às vezes importar mão de obra, né? Então, e por quê? Né? Porque a sociedade não é que ela é desigual, né? É claro que você tem a questão de oportunidade também, né? E digamos assim, incentivo. Agora, você vê que também falta uma questão de vontade, né? E essa vontade, ela vem da onde, né? Ela vem desse senso, ela vem dessa moral, né? Você escuta muitas pessoas falarem que querem pegar um diploma para ter um diploma, que não vai servir para nada, né? Então, olha essa mentalidade, olha que tipo de profissional você está construindo, né, com isso. E, basicamente, essas pessoas elas acabam executando funções administrativas, né, de atendimento ao público, uma série de coisas, né. O que você vê que, não, digo assim, é uma coisa desestruturada e muitas vezes simplória que pode ser substituída, né. Então, isso é uma questão complicada que eu acho que, digamos assim, a gente deveria resolver, né? E para resolver isso, a gente precisa entender que a gente precisa ter boas pessoas à frente, né? Dos processos, boas lideranças capazes de enxergar isso e tomarem atitudes efetivas, né? Que não sejam populistas, né? Mas que sejam populistas na medida de que a sociedade compreenda, né, as vantagens e que também ela esteja pronta para essas mudanças, né? Então, é um desafio de tornar essas medidas populares também, né? Então, eu acho que não é só exigir, a gente precisa contribuir e formar, né? A gente precisa estruturar para tornar isso uma coisa não só viável, mas também como desejável, né? Eu acho que a partir do momento que as pessoas enxergam os caminhos, é mais fácil, é mais, digamos assim, não que seja menos desafiador, né? Mas é mais, digamos assim, transitável você fazer isso com apoio, né? Do que com rejeição. Então, o caminho é um só, né? O futuro. E esse futuro, ele basicamente ele se constrói, né? E onde nós estamos hoje, para onde nós queremos ir, não é uma medida de PIB. Eu garanto para vocês que não é, né? É uma medida de desenvolvimento humano. E desenvolvimento humano, ele passa por um aspecto de educação, né? Então, a gente precisa formar pessoas. Então, para a gente formar pessoas, a gente precisa ter pessoas aptas a aprender, a gente precisa ter meios de transmitir, né, o conhecimento, mas não só meios de transmitir o conhecimento ele precisa estar disponível, sim, né? Agora, a gente precisa desenvolver nas pessoas essa moral, né, de reconhecer quando ela toma essas atitudes voltadas, né, à sua capacitação, né? Então, assim, agora, como é que uma criança, né, de uma situação precária, né, ela vai, digamos assim, priorizar isso na vida dela, né? Ela precisa ver valor nisso, ela precisa, digamos assim, não ter competição quando o assunto se tratar disso, né? A gente hoje tem muita informação e também tem muito, como é que eu posso chamar, concorrência no aspecto da atenção, né? Então, hoje tudo é a atenção das pessoas, né? Então, essa criança, hoje, o que está competindo a atenção dela enquanto ela está na escola, né?
digamos assim, é um professor preparado para aplicar métodos efetivos de cativar naquela criança esse aspecto, né, de ela buscar soluções aos problemas, dela se informar, dela testar, né, dela criar soluções por meio de métodos conhecidos, né, que realmente sejam efetivos na solução daqueles problemas daqueles desafios, né, que ela vai encontrar para atingir aqueles objetivos que ela almeja, né? E quando a gente hoje vai pensar em objetivos que essa pessoa pode ter, né, a gente entende que a qualidade de vida hoje ela é muito almejada. Então, esse fato de você ter experiências, né, de lazer hoje é valorizado. Então, as pessoas acabam se corrompendo para alcançar esses objetivos, né? Quando na verdade o sucesso ele deveria ser atribuído, né, a pessoas que foram capazes realmente de fazer alguma coisa importante pela sociedade. Então, valorizar mais essas pessoas, né, que alcançaram, contar como é que foi a trajetória delas, né, os desafios que elas enfrentaram e a forma humana de lidar com aquilo, né. A gente acaba criando ídolos e acaba às vezes, né, distorcendo as oportunidades por afinidade política às vezes. Então, por exemplo, alguns países que criam oportunidades mais nesse aspecto do que realmente a pessoas que realmente querem buscar alcançar o sucesso, né? É claro que a política ela é um fator secundário, um fator primário, muitas vezes é a força de vontade, né? Muitas vezes nada para alguém que seja convicto, né? Então essa convicção ela faz você mudar de país, ela faz você realmente fazer o que for necessário para você alcançar os seus objetivos. E é um compromisso, é uma disciplina e, digamos assim, é um investimento, né? Digamos assim, para você poder ter poder sobre a sua vida, né? Se você um dia chegar a precisar dos melhores aparelhos, né? Para você fazer um diagnóstico sobre uma determinada doença, por exemplo, você quer poder ter acesso a isso sem precisar recorrer, né? Sem precisar implorar, sem precisar passar por, digamos assim, constrangimentos e humilhações, né? Então, para você ter direito a isso, o valor que você gera para a sociedade ele tem que ser reconhecido, né? Então, esse valor ele é reconhecido na forma do dinheiro. Então, quando você tem esse reconhecimento, quando essa meritocracia acontece, quando você é recompensado por essa meritocracia, a sociedade avança. Agora, quando você acaba causando distúrbios nisso, né? Onde você acaba valorizando o corporativismo de algumas empresas que estão ali contribuindo para a sua ascensão, né? Essa manipulação, essa corrupção do sistema, ela acaba fazendo com que toda a sociedade, né, ela fique estagnada por não conseguir evoluir, né? Então você acaba fomentando essas desigualdades, né? Alguns discursos eles são muito contraditórios, eles são ambíguos porque eles acabam, digamos assim, prometendo um desenvolvimento social. No entanto, todas as atitudes que são tomadas elas são na contramão desse avanço, né? Pelas promessas, né, e pelas, digamos assim, facilidades momentâneas que são geradas, né? Claro que algumas coisas sim são efetivas e são reais, né? Agora você acaba entendendo que no horizonte de 10 anos, de 20 anos, né, a gente não vai ter melhoras significativas porque as medidas que estão sendo tomadas elas não contribuem para esse futuro ser melhor do que ele é hoje, né? A gente vê muito mais dificuldade em pavimentar, né, o desenvolvimento porque os investimentos eles passam por esse filtro político, eles passam por esse fator, né, que desvirtua a contribuição que nós realizamos hoje para a sociedade, né? Então, esse aspecto ele precisa ser mudado, né? Esse aspecto ele precisa ser estruturado de uma forma
que a gente beneficie as pessoas que estão se desenvolvendo, né, para poder entregar a melhor condição, né, para a sociedade. Então, o aspecto político ele precisa urgentemente passar por essa reforma, né, de você não favorecer quem vai lá e compra votos, para começar, né? Então, hoje, na forma como é feito, você cria essa brecha e digamos assim, a gente sabe o que acontece, né? A partir do momento que você já inicia um movimento de união social, né, com base na corrupção, né? Então, é um caminho de vinha dupla, né? Então, você coloca um corrupto no poder e você depois, né, fica vítima dessa corrupção, né? Porque você acha que você tem um benefício por receber uma cesta básica, por receber, né, uns 100 reais ali, né, daquela pessoa. Então, isso é triste, né? Isso é triste. E a nossa força ela vem da argumentação, né? Então, da razão. E eu sou muito fiel a isso porque eu vejo que a esperança ela é motor, né? E o combustível dela é essa atitude que nós temos de nos posicionar, né? Enquanto não tiver posicionamento, digamos assim, não existe resistência a esse fluxo, né? Então, sempre que você toca uma alma, né, e mostra a luz para ela, né, ela vai conseguir distinguir a luz da escuridão, né? Então, esse é o meu objetivo com esses vídeos que eu tenho feito ultimamente e, digamos assim, eu acredito que essa contribuição que eu estou dando, ela, digamos assim, não é definitiva, né? Só que ela traz luz a necessidades e, digamos assim, e também traz luz a essa força que a gente precisa criar, né, dentro desse aspecto, desse objetivo, né? Esse objetivo ele precisa ser compartilhado, ele precisa ser entendido e os caminhos para alcançar ele precisam ser entendidos, né? Então, muita gente já entende isso, né? A gente só não se organiza de maneira a criar mecanismos, né, para, digamos assim, tornar real, né? O que falta para tornar real é a gente assumir as posições de poder, né? Para poder estruturar as coisas de forma a que elas aconteçam da melhor maneira possível, né? Hoje, para alcançar esse poder, você acaba passando por esse desvirtuamento do processo, né? Onde quem está alcançando os postos são pessoas corruptíveis, né? Que exercem a corrupção. Então, a força que a gente tem hoje é a força da razão e a força da união, né? Onde, digamos assim, eu acredito que a partir do momento que você enxerga as coisas de uma maneira onde você consegue ver os benefícios, não de hoje, de agora, mas o benefício de você ter um projeto consolidado, digamos assim, onde você consegue ver daqui 5 anos melhor do que hoje, né? E você consegue enxergar isso claramente, porque realmente, né, se você regar uma planta hoje, né, ela vai dar flores amanhã, ela vai florescer, né? Você consegue enxergar esse processo de maneira clara, de maneira evidente, e você vê pessoas com compromisso de fazer isso se tornar real. Essa clara evidência ela vai te tornar incorruptível, porque você sabe que você tem muito mais a ganhar se você escolher uma pessoa mais apta para estar lá, alguém que tenha caráter, né? Alguém que você sabe que não está lá para te roubar, né? Que não está lá para desvirtuar, digamos assim, o seu trabalho, porque realmente, né, o fator hoje do governo ele é arrecadar, né, parte do seu trabalho, porque ele pega o seu trabalho na forma no mercado que você vai, você já paga imposto, no seu olerite você já paga imposto, né? Depois você tem o seu imposto de renda, né? Então você hoje você sustenta o Estado. Então, a partir do momento que você tem uma voltinha de 100 reais ali, né,
você pode saber que aquilo, digamos assim, é o que você contribui por dia, ou você contribui, né, para a manutenção desse sistema de poder. Você vê hoje fundo eleitoral de bilhões, né? Você vê hoje, digamos assim, falta de transparência na distribuição de recursos para parlamentares, né? Você vê uma série de coisas onde, digamos assim, esses R$100 acaba ficando barato, né? Para esses políticos, porque eles acabam tendo meios de arrecadar muito mais, né? E acabam corrompendo toda a política por isso, porque eles acabam se infiltrando em empresas estatais, né? Onde tem um grande volume de recursos, porque a sociedade inteira hoje está baseada em combustíveis fósseis, né? Então, a partir do momento que institui essa forma de recurso e existe um controle sobre esse recurso, existe dependência desse recurso, né? Digamos assim, o que se consegue captar de dinheiro com isso e, digamos assim, depois manipular as pessoas, porque eles têm esses mecanismos de manipulação, né, acaba perpetuando no poder esse tipo de coisa, né? Então, a única coisa que pode mudar o sistema, onde esse dinheiro ele não faça diferença nos resultados, né, é essa união em prol desses objetivos, né? Então, de novo, eu estou contribuindo aqui para a gente conseguir enxergar isso, né? Eu acho que é a parcela de contribuição que eu posso dar, né, para esse movimento. Então, eu acho que ficou claro, né? Eu acho que eu consegui entregar aquilo que eu queria com esse vídeo, né? Para a gente chegar no denominador do título, né? Que é basicamente aonde estamos e para onde vamos, né? Tem muitos aspectos que a gente poderia falar, por que a China é comunista, por que o Ocidente é liberal, né? Como é que isso acontece hoje, né? Como é que essa organização ela se dá, isso é bom, isso é ruim, né? Mas eu vou deixar isso para um outro vídeo, e então se inscreva se você gostou dessa conversa que a gente está tendo aqui, né? Porque a minha ideia é aos poucos ir trazendo isso de uma forma, né, digamos assim, na forma de um bate-papo, como se a gente estivesse realmente conversando, né, chegando, digamos assim, nesses assuntos e nesse entendimento juntos, né? Isso eu acho que é a forma mais fácil e mais interessante da gente estabelecer essa comunicação, legal? Então é isso aí, obrigado se você chegou até aqui, né? Obrigado por ter visto o vídeo até aqui, e deixa um joinha aí para eu saber que a gente está no caminho certo, beleza? Valeu, um abraço!